Olá, meus amigos. Bom dia. Satisfação estar com vocês. Acordei inspirado aqui para compartilhar uma palavra com vocês e então convido vocês a fazer uma reflexão que eu acredito que pode ser útil aí no momento presente, onde nós temos que lidar com os nossos pensamentos, né? Esse isolamento social, o recolhimento, a parada de muitas atividades dos quais nós fazia parte do nosso dia a dia, faz com que a gente tenha que se interiorizar. E aí o pensamento é fundamental. Então eu vou aqui fazer uma breve visão espiritualista para a gente chegar no conceito de nocebo. Nós conhecemos muito a questão do efeito placebo. E eu vou passar aqui para vocês hoje o efeito nocebo. Muitos já devem conhecer, mas a ideia é passar essa ideia para todos e até que vocês possam compartilhar com outras pessoas, né, esse conceito. Mas antes vamos definir algumas coisas, vou fazer aqui bem rapidamente, sintético, o melhor possível. Quando fala-se que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em corpo. Isso é uma visão antropomórfica, né, da vida. Na verdade, somos feitos à imagem e semelhança de Deus em espírito. E isso é que em nós é divino. Quando Jesus falou que vós sois deuses também, que nós somos deuses também, temos o poder da criação, é o aspecto criador do espírito, porque o espírito é aquele que projeta pensamentos, matéria mental, e esse pensamento que é projetado cria, interfere na realidade, modifica o nosso estado psicológico e físico. Então, diante desse entendimento que é a nossa capacidade de criação, vamos olhar para o nosso corpo físico. Da mesma forma como o universo é um macrocosmos, onde você tem nesse macrocosmos bilhões, trilhões, uma quantidade inimaginável de corpúsculos que, sobre a influência de Deus, estão regidos no espaço-tempo. Da mesma forma, existe um micro-universo orgânico que é formado também por bilhões, trilhões, infinitos corpúsculos menores. Esses corpúsculos menores são influenciados, direcionados, organizados segundo uma mente maior, que é a nossa mente, o nosso espírito. O nosso espírito influencia na nossa saúde orgânica. Então, quando a gente pensa nas células como esses corpúsculos, que são princípios rudimentares de uma inteligência primitiva de estímulo e resposta, ela reage e age de acordo com os impulsos que emitimos, nós temos uma influência direta sobre o cosmos orgânico. E nesse sentido, quem quiser fazer uma pesquisa mais científica a esse respeito, eu recomendo estudar epigenética. A epigenética, ela estuda a influência do ambiente em torno da célula. E quando fala ambiente em torno da célula, é o ambiente em que a célula vive, que é influenciada por tudo que está ao seu redor e dos impulsos que nós emitimos sobre as células. Quando a gente pensa nesse cosmos orgânico, que sofre a influência do espírito, e essas células como pequenos corpúsculos, além das células nós temos as bactérias, né? Inúmeros outros corpúsculos que convivem conosco num equilíbrio que, quando a mente se desalinha, ela cria desequilíbrio nesse cosmos. O corpo nosso aceita certas variações do nosso humor, da nossa forma de pensar. Oscila entre altos e baixos. Mas quando a gente está em euforia, vitalizamos. Quando estamos em tristeza, desvitalizamos. E quando mantemos a tristeza, essa tristeza cria desequilíbrio. Principalmente estados psicológicos
como a depressão, síndrome de pânico e outras coisas mais. Então é preciso que o espírito tenha muita força de vontade para retomar essa curva que está aqui embaixo e faça ela subir. E aí está na mão do espírito, através dos pensamentos que ele cultiva, através das ideias que ele alimenta, da leitura que ele faz, da sua visão de vida e visão do universo. Ok? E essa luta é constante. O nosso corpo físico, que é ligado ao nosso sistema endócrino, sistema imunológico e outras coisas, vários sistemas interligados, que sofrem a influência da psique, que é a contraparte material do nosso espírito, formam todo esse complexo que tem influência. Mas além desse complexo que tem influência sobre o nosso corpo físico, que é um complexo interno, nós temos também os traumas. Os traumas são fatores externos que provocam também mudanças. Nós temos as toxinas, que também são outra questão que a gente está vivendo muito presentemente com o coronavírus. É a presença de um agente externo, tóxico, que exige das células e de nós um combate. E as células não vão conseguir fazer o bom combate se nós não colaborarmos. A saúde do nosso sistema imunológico depende da nossa saúde mental, da nossa psique. Por isso a importância da fé, a importância do pensamento positivo, a importância da meditação, da oração, da prática do pensamento elevado, da sintonia com ideias superiores, porque tudo isso é que vai nos ajudar nesse momento a enfrentar o coronavírus utilizando aquilo que nos é possível. Porque os fatores externos nos fogem do nosso controle. E o que está, então, em nosso controle são os nossos pensamentos. Então, temos que estar atento para isso. E aí é uma disciplina diária de cultivar bons pensamentos, de evitar influências negativas, de nos desligarmos do pessimismo, de rejeitarmos o sentido de catástrofe que todos admitem, que todos falam, que todos gostam muitas vezes de se alimentar disso. Nunca há uma catástrofe definitiva para o espírito, porque o espírito não morre. Então a catástrofe que muitas vezes as pessoas enxergam como a morte de muitas pessoas é uma passagem. Então a consciência espiritual é muito importante nessa hora. Por isso insisto nesse entendimento de que a gente deve buscar uma compreensão espiritualista da vida, pois é a compreensão espiritualista da vida que nos dá entendimento para muita coisa que ocorre à nossa volta, que nos espanta e a gente julga sem explicação. Ok? Nesse vídeo eu falei do efeito nocebo. O efeito placebo é conhecido de todos, né? É aquele efeito aonde nós temos o aspecto positivo. Mas e o efeito nocebo? Então eu vou passar aqui para vocês até uma indicação de um livro que é esse Biologia da Crença. Biologia da Crença, esse livro do Bruce Lipton, como nós vemos aí, ó, Bruce Lipton, ele é ciência e espiritualidade na mesma sintonia. O poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Bruce Lipton é um estudioso, na verdade ele é um biólogo. Ele é biólogo celular de formação, lecionou na Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin e desenvolveu pesquisas na Universidade de Stanford. Ele é um dos pioneiros da epigenética, que é o entendimento que o ambiente influencia, os fatores externos influenciam as células. E nós somos parte desse ambiente. Vou ler aqui para vocês o que ele diz sobre o efeito nocebo, que é bastante interessante e a gente deve conhecer. Olha só o que ele diz. Nocebos. O poder da crença negativa. Quando a mente faz com que a saúde de uma pessoa melhore,
chamamos o processo de efeito placebo. Já quando a mente emite sugestões negativas que podem afetar a saúde, os efeitos causados são chamados de efeitos nocebo. Na medicina, o efeito nocebo pode ser tão poderoso quanto o efeito placebo. Tenha isso em mente toda vez que pisar em um consultório médico. Com seu discurso e atitudes, os médicos podem transmitir mensagens que desanimam os pacientes e que não têm justificativa. Aí não somente os médicos, né, mas as pessoas que estão à nossa volta, com seus discursos e atitudes, podem nos influenciar, criando esse efeito nocebo, ao qual todos nós estamos sujeitos. Ele dá um exemplo aqui, que num programa do Discovery Health Channel, de 2003, o médico de Nashville, Clifford Meadow, que estuda há 30 anos o potencial do efeito nocebo, em 1874, um de seus pacientes, Sam Lond, um vendedor aposentado, teve câncer de esôfago, uma doença considerada na época 100% fatal. Apesar de todos os tratamentos, os médicos sabiam que não havia chance de cura e ninguém se surpreendeu com a sua morte algumas semanas depois de anunciado o diagnóstico. A surpresa, então, veio depois da sua morte, quando uma autópsia revelou que havia muito pouco vestígio de câncer em seu corpo, uma quantidade insuficiente para matá-lo. Apenas alguns pontos no fígado e um no pulmão. Nenhum sinal de câncer de esôfago, que todos supunham ser a causa-morte de Meadow. Causa-morte do paciente Sam Lond. Meadow declarou ao Discovery Health Channel que ele morreu com câncer e não de câncer. Mas qual foi a causa final? Lond morreu porque acreditava que iria morrer. Mesmo décadas depois, Meadow ainda não se esqueceu deste caso. Pensei que ele estivesse com câncer. E ele também pensou e acreditou. Todos tínhamos certeza desse diagnóstico. Será que eu tirei as suas esperanças? É um questionamento que o médico se faz, né? Da sua influência, da sua decisão, do direcionamento que ele dá para o paciente. Nesse caso, infelizmente, a pessoa não morreu de câncer. Morreu porque acreditava estar com câncer. Ok? Então, muitos casos de nocebo, eles mostram que nossos médicos, pais, professores, podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, nos programando para acreditar que não temos capacidade ou força de reagir, né? Mas quando nos recolhemos, e aí sim o poder da crença, por isso o nome do livro, né? A biologia da crença, não podemos modificar os códigos da programação genética, né? Não podemos, mas podemos sim modificar a nossa mente. Né? Então, quando a gente compreende isso, nós podemos fazer escolhas, pois aprender a mudar a mente para crescer é se desenvolver. E esse é o segredo da vida. Quando pensamos, então, nesse cosmos que vivemos, o macrocosmos interagindo com o microcosmos, e aqui no nosso planeta, que é um universo em si mesmo, que também nós somos como corpúsculos orgânicos desse grande universo que é o planeta Terra, nós somos agentes transformadores do meio e de nós mesmos. Então é importante a gente ter essa consciência, e quando a gente fala do poder da mente, é algo ainda muito, que a gente conhece muito pouco, mas o pouco que sabemos pode fazer muita diferença. Então fica aí as minhas impressões, meu recado de hoje, e é uma satisfação poder compartilhar
essa inspiração com vocês. O meu melhor abraço. Tudo de bom.